Queridos, boa noite, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Samuel Brito, pastor da Igreja Evangélica Fé. Hoje, quarta-feira, aqui nessa live, porque não estamos abrindo a igreja durante a semana, somente aos domingos, pela manhã e à tarde. E é um prazer estar fazendo essa live. E eu quero desejar a todos uma noite tranquila. Que Deus nos dê, que Deus continue a nos abençoar, nos dirigir, nos guardar, nos proteger, como Ele tem feito até aqui. A Igreja Evangélica Fé para Todos, ela se encontra aqui no município de São Gonçalo, uma cidade metropolitana do Rio de Janeiro, e como nós não estamos abrindo a igreja durante a semana, nós temos feito algumas lives, às terças para casais, hoje aqui comigo de casa, sexta-feira, um dos nossos evangelistas também com a mensagem evangelística e orando, isso tudo para cercar o nosso povo com orações, pedindo a Deus que continue a nos guardar, continue a nos proteger, e como sempre Ele prometeu estar conosco todos os dias. Então, durante a semana temos essas lives e domingo, sim, nós estamos já há 2 meses abrindo aos domingos, mas com restrições, somente com máscara, a igreja está toda higienizada, temos medidor de temperatura, temos tomado todas as precauções para que o povo se sinta em segurança. E você que pode, você que não tem nenhuma restrição, vá à casa de Deus, buscar a Deus, que nesses momentos de dificuldade são momentos que a gente precisa buscar a Deus. Aí tem pessoas que, pastor, eu tenho 50 anos, 55, o que o senhor acha? Eu digo, o que você tem feito? Pastor, eu voltei a trabalhar. Se você voltou a trabalhar, você pode ir à casa de Deus. Tá? Se você trabalha, se você vai ao banco, se você vai ao supermercado, se você vai à farmácia, então você pode ir à casa de Deus, lá entregar o seu louvor, buscar a Deus, continuar pedindo a Deus proteção desse vírus que continua ativo. Infelizmente, aqui no Brasil, nós vamos ter eleições agora, aqui há 20 dias à frente, e os políticos estão mentindo. É real o número de mortos, é real o número de contaminações, ainda não diminuiu, estamos aí num ponto muito ruim, mas como no Brasil a política fala mais forte, estão mentindo para o povo. E eles dizem que se você for a votar, você não vai se contaminar. Como você não pode ir à igreja, então você vai ter que ir votar. Então, queridos, a Bíblia diz para você buscar a Deus em primeiro lugar. Você não é obrigado à igreja, mas você vai buscar o seu Deus, vai adorar o seu Deus, vai ouvir a palavra. Eu quero convidar você para esse próximo domingo. Nós estamos chegando ao finalzinho do mês de outubro. Domingo próximo já é o primeiro dia do mês de novembro, e é o domingo. E nós temos na nossa igreja, 9 horas da manhã, a ceia do Senhor. Vamos nos lembrar da morte de Jesus Cristo, quando Ele se fez carne e habitou entre nós, o nosso Deus, e pagando o nosso preço para nos resgatar de novo para Ele, por causa do pecado. Então, domingo próximo, 9 horas da manhã, teremos a ceia do Senhor. E à tarde, às 17 horas, 5 horas da tarde, 17 horas, temos o culto em que nós estamos voltando a interceder, a um culto voltado para uma palavra, para a família, intercedendo a Deus por todos os nossos familiares que precisam das nossas intercessões. Então, queridos, domingo, 9, a ceia do Senhor, e 17 horas, 5 horas da tarde, o novo horário de culto. O nosso endereço aqui em São Gonçalo é a Igreja Evangélica Fé para Todos em São Gonçalo, Avenida Presidente Kennedy, 1771, ao lado da Praça de Nova Cidade. É um lugar fácil, de onde você vier, você desce na Praça de Nova Cidade, você vai olhar para dentro da praça, que na rua paralela à principal, você vai ver o prédio da Igreja Fé para Todos em São Gonçalo. Eu quero orar juntos com você. Pai, nós te damos a honra, a glória, o louvor, a adoração,
a gratidão do nosso coração por estarmos vivos, respirando, por vivermos esse dia, e nós já somos mais do que vencedores, que já vivemos a madrugada, a manhã, a tarde, agora estamos na parte da noite, e Tu tens provido sempre o melhor para nós. Obrigado pela nossa casa, nossa família. Obrigado, Senhor, pelo alimento, vestuário, pela liberdade de ir e ir, pelo nosso trabalho, nossa fonte de renda e pela nossa fé, que nos leva a cultuarmos a Ti, a sermos adoradores, porque Tu ainda estás buscando adoradores. E somos adoradores, somos filhos Teus, fomos comprados por sangue precioso. Obrigado por esses irmãos que já entraram na live, por aqueles que ainda vão entrar. Deus, esteja conosco nesse tempo que nós vamos ter aqui de louvores, da mensagem, da palavra de Deus e das orações que iremos fazer e estamos fazendo. Em nome de Jesus, que o Teu nome seja glorificado. A vida no mundo é cruel, tormentas e lutas aqui, caminho almejando céu. Jesus, Tu te lembras de mim. Jesus, Tu te lembras de mim. Jesus, Tu te lembras de mim. Na vida, na morte, na dor, Jesus, Tu te lembras de mim. Navegando vai minha nau no mar desta vida aqui, abriga-me do temporal. Jesus, Tu te lembras de mim. Jesus, Tu te lembras de mim. Jesus, Tu te lembras de mim. Na vida, na morte, na dor, Jesus, Tu te lembras de mim. Eu descanso, porque a Bíblia diz que Deus não se esquece da gente. Ele nos ama de uma maneira muito grande. Tanto que na palavra dele está escrito que Ele não tem prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta, se renda a Cristo para alcançar salvação. Então, queridos, Deus nunca se esquece da gente, nunca. Nós é que às vezes nos esquecemos. Eu disse isso uma vez aqui numa live, dizendo que Deus nunca se afasta da gente, nós é que nos afastamos dele. Ele sempre insiste em nos salvar, em nos perdoar, em nos ajudar. Então, queridos, por isso esse cântico, Jesus, Tu te lembras de mim. Ele lembra, Ele me ama, Ele te ama. Eu profetizo isso para você. Ele prometeu estar conosco todos os dias, até
a consumação dos séculos. Eu tenho um cântico que eu gosto muito de cantar, que sempre que eu posso eu canto. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. O Espírito do Senhor sempre te revestirá. Segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. Uma das coisas boas que Deus nos dá prazer de segurarmos na mão dele. Pastor, mas eu não vejo a mão de Deus, é pela fé que a gente faz isso. E quando, desculpa, quando me sinto tão só, eu digo, Senhor, chegue para perto de mim. E eu sinto que algo parece que encosta em mim, apesar que o Espírito Santo está dentro de mim, mas a mostrar que Ele está presente em todos os momentos da minha vida. Ele prometeu estar comigo e com você todos os dias, apesar de todas as lutas, apesar de todas as dificuldades que passamos, apesar de todas as coisas que às vezes a gente pensa que Deus não está presente. Ele está. Ele nunca abandonou nenhum dos seus e nunca abandonar. Presta atenção nessa letra. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso nesse viver. Isto eu devo a um amigo e só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus. Com Deus, triste foi tua história,
levado à cruz sem pecado algum, só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, Salvador. Só por Ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levado à cruz sem pecado algum, só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, Salvador. Só por Ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Oh, coisa boa é ter esse Deus sempre presente, sempre pronto a nos abençoar, sempre pronto. Ele sempre esteve e estará conosco. Ao vivo tem isso, né? A melhor oração é amar. A melhor oração é amar. Se não podes amar, tu precisas orar. A melhor oração é amar. A melhor oração é amar. A melhor oração é amar. Se não podes amar, tu precisas orar. A melhor oração é amar. É uma live da Igreja Evangélica Fé para Todos em São Gonçalo, e eu sou o pastor Samuel Brito, pastor da igreja aqui em São Gonçalo, e temos essas lives durante a semana, terça-feira para casais, hoje evangelística, e sexta-feira com os nossos evangelistas também fazendo, e os cultos presenciais na igreja somente aos domingos. Por enquanto, somente aos domingos, 9 horas da manhã, e nesse próximo domingo, será o primeiro domingo do mês de novembro, primeiro dia do mês de novembro, nós vamos ter a ceia do Senhor, e eu convido a você para nós orarmos juntos na igreja, indo de máscara, lá tem álcool gel, a igreja está toda higienizada, e temos o medidor de temperatura, a separação, não pode estar a igreja cheia. Então eu convido a você, vamos clamar a Deus por esse mês de novembro juntos. É um mês muito difícil para a nossa nação. Temos uma eleição no dia 15, e se tiver segundo turno, dia 29, nós precisamos interceder a Deus pela nossa pátria, pelo nosso município, pelo nosso estado, porque está muito difícil. E a irresponsabilidade dos nossos políticos, as corrupções, tudo que tem acontecido, nós precisamos pensar muito para votarmos. E não podemos nos omitir de votar. Eu sempre disse isso aqui, que se você, eu não vou votar porque não tem ninguém que preste.
Estou dizendo uma coisa a você, eles estão querendo que você não vá realmente. Você não quer a reeleição desses vereadores que estão aí? Vá votar. Ah, pastor, não conheço ninguém. Ore a Deus, escolha um, olhe o partido. Veja a ideologia dos partidos. Tem partido que é contra a nossa fé, você sabe disso, PT, PSOL, PCdoB, são tudo partidos nocivos à nossa fé, tá? Aí você pode dizer, ah, pastor, não conheço ninguém. Procure, se informe, veja um candidato, veja o que ele tem, os projetos dele, mas não deixe de votar. Sabe por quê? Os que estão lá, que querem reeleição, estão querendo que você não vá, porque eles vão ganhar pela quantidade de voto. Tá? Eles vão ganhar pela quantidade de voto. Então, aqueles que já têm um grupo cativo para votar, então, por isso que nós temos visto hoje muitos candidatos a vereadores, porque o partido quer ir para votar na legenda, e essas pessoas que você diz, ah, eu vou votar em fulano, porque fulano não vai ganhar mesmo, então meu voto vai ser dele. Você está beneficiando esses políticos que estão lá e não estão fazendo nada. Tá? Então, escolha um e vote. Veja o seu projeto. Agora, ore. Peça a Deus, não se omita. Deus não ouve orações de quem não cumpre a obrigação de cidadania. Você, nesse país aqui, nós somos obrigados a votar. E se você fugir disso, não adianta você interceder, porque Deus não vai te ouvir. Isso quem diz é a palavra de Deus. Então, vamos orar pela nossa nação, pelo nosso município, os municípios do Brasil, né, que vão eleger para mais 4 anos, e que Deus tenha misericórdia da gente. Aleluia, 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 aleluia. Para você cantar comigo. Aleluia, 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 aleluia. Jesus Cristo, eu te amo. 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 Jesus Cristo, eu te adoro. 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 Aleluia, 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 aleluia. Oh, que bom. Se pudesse eu ficava aqui a noite toda cantando. Mas eu tenho uma palavra. Hoje eu estava pensando, vendo as notícias, tantas mazelas, tantas dificuldades, tantas coisas ruins acontecendo, e é no mundo inteiro. A Europa agora praticamente está novamente sendo contaminada pela Covid. E aqui no Brasil vem uma melhora um pouquinho, mas os políticos, por causa das eleições, estão mentindo para o povo. Mas nós temos que aprender a vivermos com isso. Há um texto na Bíblia, eu me lembro que há umas 10 lives atrás, eu falei sobre esse versículo, e esse versículo não me saiu da mente hoje, porque o que eu quero falar é sobre dificuldades.
problemas, lutas, incompreensões, decepções. E uma das coisas que a gente sente é algo que te dá alguma coisa como incapacidade de você resolver os assuntos. E às vezes até a nossa fé falha. Eu digo isso porque Jeremias, grande de Deus, profetizou contra Israel, sendo ele hebreu, dizendo que Deus havia dito a ele que ele havia entregue a nação de Israel à nação Babilônia. E Isaías profetizou isso. Por causa dessa profecia, ele foi espancado, foi machucado pelo rei, porque havia aqueles profetas que só profetizavam coisas boas, não verdades. E o profeta Isaías, usado pelo Deus Todo-Poderoso, disse: olha, o Senhor já entregou essa nação ao rei Nabucodonosor. Ele já entregou, não adianta. E Isaías, Deus ainda mandou avisar que quem pegasse em armas morreria pelas armas. E quem fugisse para o Egito, aonde eles fossem, fugindo de Israel, eles morreriam lá. Mas a nação deveria se render ao exército babilônico, porque Deus havia guardado um lugar na Babilônia para que o povo de Israel ficasse juntos. Como é que pode isso, né? Olha o poder do nosso Deus, olha o poder do nosso Deus. Um exército vinha para invadir Israel com ódio e Deus já havia reservado um espaço para o seu povo lá, porque o nosso Deus é Deus em toda a terra. E Jeremias profetizou isso, e por ele profetizar isso, ele sofreu muito, foi machucado, foi preso numa cisterna, num subsolo, que ali, quando chovia, enchia, para que quando enchesse, Jeremias morresse afogado, que ele estava amarrado no tronco com corrente. E Deus orientou a um etíope para que fosse lá e libertasse o profeta Jeremias. Até que se cumpriu aquilo que Jeremias falou. Nabucodonosor veio, tomou Israel, as 10 tribos, só não tomou as outras tribos, Judá e Benjamim, porque eles procuraram a Deus em oração e Deus guardou um pouco, mas logo depois eles também se voltaram para outros deuses e Nabucodonosor veio novamente, aí levou toda a nação dos hebreus cativos para a Babilônia. Só que Jeremias havia falado que seria somente 70 anos, mas pelo castigo, pela desobediência, ele permitiu que Nabucodonosor viesse e levasse todo o povo cativo. Mas o tema hoje não é esse. O tema hoje é como enfrentar as situações difíceis. Como viver sofrendo ataques. Nós estamos vivendo isso, um vírus, você não vê, você não sabe. Pessoas irresponsáveis nos ônibus, nas conduções, e pessoas sendo contaminadas, internadas, e fora outras doenças que já existem no nosso meio. Mas a palavra de Deus nesta noite aqui com vocês é mostrando que muitas das vezes as situações esfriam o nosso amor. Porque as situações ficam tão graves que acabam aplacando em nós a nossa fé. E essas coisas nos mostram que tempos difíceis podem provocar que as chamas do amor em nossos corações esfriem.
Porque nós aprendemos que ter fé, nós sempre falamos isso, nós ouvimos muito, desde cedo. Mas no meio dos nossos problemas, manter a fé é difícil. Porque as situações são tão difíceis, a própria descrença começa a entrar em nós e nós ficamos meio desanimados. Eu me lembro que esta semana um pastor me disse: pastor, eu não vou abrir a igreja até dezembro. Aliás, só vou abrir a igreja em 2021. E eu perguntei: e aí, como é que vai ser as contas da igreja? Não, já estão todas pagas. A minha convenção paga. Eu disse: é fácil. Mas as ovelhas, e as suas ovelhas, os membros dessa igreja, eles entenderam. Eu pedi que quando eles precisassem de um socorro, eles procurassem um pastor perto da casa deles, mas que em 2021 nós voltaríamos. Eu disse: eu não faria isto, nunca abandonaria as minhas ovelhas, que vieram a mim através do Espírito Santo, e eu tenho que entregá-las a Deus, mesmo que estejamos passando por momentos muito difíceis. Há contas a pagar na igreja, há dificuldade. Você pensa que a igreja está fechada, às vezes as pessoas pensam por a igreja estar fechada, ela não tem despesa. É igual, as contas estão aí. A manutenção da higienização da igreja é caro. E as pessoas pensam: não, a igreja fechada não tem despesa. Muito mais. Eu estou falando isso tudo porque essas coisas acabam esfriando um pouquinho a gente. Palavras de pessoas que a gente contava não estão junto com a gente, não caminham juntos. Pastor, quando voltar, quando passar isso, eu volto para a igreja. Você não sabe como isso machuca o coração de um pastor. E eu estou falando isso por causa de Jeremias. Eu quero ler em Lamentações. Eu disse que eu já havia lido esse texto há umas lives atrás, quando Jeremias ficou nas ruínas, apesar de Nabucodonosor ter dado ordem para que não faltasse nada a ele, mas ele ficou nas ruínas. E ele agora escreve o livro de Lamentações, e ele começa aqui como se estivesse brigando com Deus, dando um puxão de orelha em Deus. Quando ele olha Jerusalém destruída, desamparada, desalojada, ele começa a conversar com Deus e dizendo: Senhor, como é que tu permites? Eu sei que o povo errou, o povo se distanciou de ti, mas como é que tu permites que venha uma nação aqui trazendo um Deus à frente e vença o teu povo? Eu sei que eles erraram, mas como é que tu permites isso? O primeiro capítulo, o capítulo 2, ele chega a dizer da tristeza de Sião, ele culpando a Deus pela tristeza de olhar aquela terra, alguns mendigos, pessoas que ficaram doentes, o povo, o resto foi todo levado, tudo desolado, em ruínas. No capítulo 2 ele fala das tristezas de Sião, e ele começa quase a culpar a Deus por aquilo. E às vezes eu mostro a você que essas situações acontecem com a gente também. Senhor, por que? Eu vejo crente dizer: por que esse vírus? Por que esse mal? Por que um país com a corrupção? Mas esquecendo que Deus não vota. Se Deus interferir na votação, é um Deus falso, não é um Deus justo. Se ele trocar os nomes ali dos candidatos, se nós escolhermos candidatos ruins e Deus for lá e mudar para um candidato bom, ele não é o Deus que nós cremos, que nós amamos. Porque Deus é justo. Deus não faz isso. E Jeremias estava triste com essas coisas todas.
como às vezes nós ficamos também com as situações. E ele vai, continua narrando no livro de Lamentações, aí chega até o capítulo 3, quando, depois dele lamentar muito, chorar, ele levou tempo para escrever isso, aí o Espírito Santo começou a falar ao coração de Jeremias como Deus havia cuidado do povo. Ele começou a saber que Deus havia levantado o profeta Ezequiel lá na Babilônia, que o povo não estava separado, o povo estava junto. Olha, como é que uma nação leva preso um povo e deixa o povo junto? Mas porque Deus estava no comando. Nabucodonosor só teve força para derrotar porque Deus estava dirigindo ele para oprimir aquele povo que estava em pecado. E Jeremias começou a ouvir que lá o povo cantava, que lá o povo louvava, que lá Deus estava cuidando do seu povo. E ele, no capítulo 3, ele começa a mudar o seu tom e começa a dizer algo que nós aprendemos que é a melhor coisa que nós temos que fazer. No capítulo 3, versículo 21, ele diz assim: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Na outra versão, na versão corrigida, diz assim: disto recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. Eu não vou pregar sobre Jeremias, eu vou falar um pouquinho o que você tem trazido à sua memória. Porque nós somos escravos daquilo que nós pensamos. Vou repetir, nós somos escravos daquilo que pensamos. Se você pensa bobagem, você é escravo de bobagem. Se o seu pensamento é só sonhos, você só vai viver em sonhos, você não vai viver a realidade. E sonhos não te dá comida, não te veste, não. Os sonhos são só coisas. Você só sonha coisas lindas. Você não sonha em bater com o seu carro, ficar internado muitos dias no hospitais, fazer cirurgia. Você sonha disso? Não. Você sonha coisas boas. O que você tem trazido à sua memória? Desgraças? Hoje existem muitos crentes só pensando em Covid, só pensando em morrer, só pensando que vai acontecer o pior com eles, esquecendo que Deus deixou uma promessa para nós: nada virá sobre nós se Ele não permitir. Se Deus permitiu que isto acontecesse com você, é porque você buscou isso. Eu estava cantando, Se Deus permitiu algumas coisas acontecerem com você, foi porque você buscou isso. O que tem ocupado a sua mente? Paulo fala na sua carta aos Coríntios que nós devemos levar cativos. Nós devemos levar cativo todos os nossos pensamentos à obediência de Cristo. Nós devemos levar cativos. Olha o que ele diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10. Ele diz assim, versículo 5: e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Uma das coisas que nós temos que aprender é dominar e repreender pensamentos ruins. Sejam pensamentos de pecado, sejam pensamentos de desgraças. É você sendo impregnado pelas notícias da mídia, que muitas não são mentiras, são verdades, mas a maioria são sensacionalistas. E você sim vai se impregnar disso, e você vai acabar esquecendo que quem manda na sua vida é Deus. Que quem prometeu tomar conta de você é Deus. E quando nós negamos isso, é ruim para nós.
A Bíblia chega a dizer que de tudo aquilo que não provém de fé é pecado. Então, o que você tem trazido à sua memória, ao seu pensamento? Morte? Dor? Tristeza sem você estar sofrendo? Como é que você pode se impregnar do Covid se você não tem o Covid? Ele acontece? Sim, está aí nas ruas, às vezes até dentro de casa. Mas você foi contaminado? Ah, eu tenho um parente meu que foi, mas você não foi. Então, como é que você já vai entrar em sofrimento antes de você ter uma doença? Existem crentes hoje em pânico, dormindo com Rivotril e todos os outros rótulos pretos, tarja pretas, sem paz. E uma das coisas que Jesus prometeu é que ele seria a nossa paz. Quando você fica sem paz, é sinal de que Deus não está contigo. Então, o que você fez para Deus? Por que ele tirou a paz dele de você? Agora, quando nós negamos a Deus, nós abrimos portas na nossa vida para coisas ruins. Eu me lembro de eu fiz uma cirurgia na garganta, há uns anos atrás, e o meu médico estava contando que ele disse que o meu caso ia passar, seria uma cirurgia não tão simples, mas ia ficar tudo bem. E ele me contou a história de um homem que ele atendeu, que ele ficou um tempo, meses, crendo que ele teria um câncer na garganta. Crendo. E dizia para a esposa, e dizia para os filhos, e a esposa dizia, você não tem nada. Ele foi ao médico umas 4 ou 5 vezes, e foi a esse doutor que me operou. A minha cachorra está aqui, tem gente chamando lá fora, eu estou em casa. E esse médico, primeiro a esposa desse homem conversou com esse médico, e o médico abriu a garganta. Ele foi a uns 4 médicos para depois chegar esse especialista. E como a esposa havia conversado com ele, ele chegou lá e disse, doutor, eu tenho um câncer. Ele disse, como é que você sabe que você tem um câncer? Não, eu sei, eu sinto, eu sou um cara estudado e já fui a uns 4 médicos, mas nenhum deles disseram que eu tenho um câncer. E esse médico me contou que ele disse para ele assim, examinou, e disse assim, realmente, você tem algo aqui que é um câncer. Eu vou pedir os exames para você, e você vai fazer. O homem já mudou de cor. E como o meu caso foi um caso assim, de muitas vezes ir lá, ele disse que esse homem saiu de lá apavorado, e a esposa dele mantendo contato com o médico. Ele chegou em casa, se despediu de todo mundo, fez tudo, que se entregou a uma doença que ele não tinha. E por fim, para resumir isso aqui, a esposa dele ligou para o médico, por favor, chama ele, doutor. Ele fez os exames? Fez. Já chegou os exames? Já pede a ele para trazer. E ele levou lá para esse médico, lá no Meia. E o médico olhou e disse para ele assim, olha meu filho, eu me enganei. Você não tem nada na garganta. Aquele homem disse, graças a Deus. Eu estou contando esse caso aqui porque existem pessoas que sofrem antes do mal acontecer. Esse homem foi a vários médicos, fez vários exames, enquanto um especialista não disse que ele não tinha nada, ele não sossegou. Nós, às vezes, absorvemos os problemas que estão acontecendo no país, no estado, no município, e trazemos para nós e vivemos esse problema sem ter esse problema. Isso é um perigo para o ser humano, principalmente para nós evangélicos. Esses dias eu fiquei um pouquinho gripado. E a minha esposa e minha filha já ficaram preocupadas e tal. E eu disse, eu não estou com nada, eu não estou sentindo nada. Eu estou apenas gripado. Uma gripe é normal. Será que toda gripe agora é Covid? Não tive febre, não tive nada, não tive perda de olfato, de fome, não tive nada, só tossia
e o nariz um pouquinho escorrendo. Eu disse, eu não vou me impregnar com isso. Primeiro eu orei a Deus, digo, Senhor, minha vida está em tuas mãos. Eu não estou isento do Covid, mas eu gostaria de não ter. E tu és o meu Deus. Se houver qualquer coisa, eu repreendo em nome de Jesus. E pronto, acabou. Sumiu tudo, acabou. Paulo diz que nós temos que levar cativos a Deus todo o nosso pensamento, a obediência de Cristo. Por isso esse texto aqui, que Jeremias diz, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Porque ele começou primeiro a culpar Deus em Lamentações, depois ele diz que Deus é culpado da tristeza do povo, de ver Jerusalém desolada, mas Deus está falando, Jeremias, eu falei com você que seria 70 anos, que todo o povo vai voltar, Jerusalém será novamente habitada, essa cidade vai florir novamente, vai haver movimento, que eu tenho um compromisso com esse povo. E ele começa a melhorar aqui o que ele escreve no capítulo 3, até ele chegar e dizer assim, olha, eu quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Ele disse, poxa, Deus falou que seria de 70 anos, eu soube que ele está cuidando do seu povo lá, então eu vou ficar pensando em bobagem, em desgraça? Não, eu vou viver a minha vida. Temos que aprender a viver a nossa vida. Desde que nós aceitamos a Jesus Cristo, nós somos dele, vivemos para ele. Aí você me fala, mas pastor, eu erro, eu sou pecador. Eu também sou. Mas eu levo sempre o meu pensamento a Deus, pedindo a Deus socorro, pedindo a Deus ajuda. Deus me ensina as coisas. Eu quero vencer, eu quero passar esse tempo, quero viver. Quero ter um sono tranquilo, sem ajuda de algum remédio que me inspire a dormir. Quem me faz dormir é Cristo. E tenho vivido assim. Lutas tremendas, temos muitas contas a pagar, não só da igreja, como a minha em particular, como não temos tido culto. Está difícil. Só alguns irmãos, e graças a Deus que são fiéis à igreja, depositam o dízimo. Mas só que as contas são grandes. A manutenção da igreja mesmo fechada é grande. E aí nós não temos uma igreja imensa. Nós temos sim um povo que é fiel. Porque temos irmãos fiéis. E eu sei que Deus vai honrá-los. Por isso eu trouxe esse texto aqui hoje, dizendo, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Nós não tínhamos ninguém contaminado na igreja. Ficou uma família contaminada, daqui a pouco outra. Algumas pessoas ficaram apavoradas. Eu disse, Deus, eu não aceito isso. Socorre estas famílias. E o que nós temos visto, já estão trabalhando alguns, outros já estão praticamente livres de Covid. Porque Deus tem o controle da nossa vida. Ele prometeu cuidar da gente. Agora eu sei que um dia eu vou morrer. Eu não sei de quê, como. Mas eu sei que Deus cuida de mim. E como Ele tem cuidado. Olha, eu tive um acidente na minha juventude, que eu fiquei 1 ano no hospital. E esse acidente disse que talvez eu ia perder a perna no início, depois eu tive alguns centímetros de perna para emendar o osso, eu ia ficar manco, e não sou manco. O próprio médico, me operou, um dos experts aqui em Niterói, ele disse, eu não entendo você, nós para emendarmos o seu osso, nós tiramos alguns centímetros, e nós estamos medindo, e você não tem diferença nenhuma. Eu digo, é porque eu tenho um Deus que é poderoso. Eu poderia ter morrido, mas Deus preservou a minha vida. Eu tive alguns problemas na vida, mas Deus sempre cuidou de mim. Em todos os momentos, Ele sempre esteve presente. Por isso eu estou dizendo a vocês, vale a pena confiar em Deus. O que Jeremias diz aqui,
que ele começa a entender como Deus estava fazendo, e Deus vai e tranquiliza ele. E ele escreve duas coisas aqui maravilhosas. Ele diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança, porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Cada manhã que eu acordo, eu digo: Senhor, obrigado pelas tuas misericórdias que foram renovadas em mim. E ele tem esse compromisso comigo e com você, com aqueles que professam o nome de Jesus. Jeremias termina a sua carta bendizendo a Deus, louvando a Deus, agradecendo a Deus por todas as coisas. Então, queridos, a palavra de hoje é: vamos aprender o que Paulo disse, porque levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Mas, pastor, como é que eu faço isso? Capítulo 10 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, versículo 4, ele diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando os sofismas. Eu gosto desse anulando os sofismas, quer dizer, argumentos falsos, notícias falsas, coisas que são dadas para nos amedrontar, para abalar a nossa fé. As armas que eu uso contra isso não são minhas armas, são as armas que Deus colocou em mim, a minha fé, para enfrentar os problemas e levá-los cativos à obediência de Cristo. Queridos, eu não estou nem pregando hoje, eu estou aqui apenas conversando um pouquinho com vocês sobre, vamos aprender a ocupar nossas mentes com coisas que agradam a Deus. E uma das coisas que agradam a Deus é você dizer que Ele é o seu pastor e que nada vai te faltar. Que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo vai descansar na sombra do Onipotente. Que 1000 podem cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não será atendido. E esta aqui que é linda demais: o Deus que ressuscita os mortos traz à existência as coisas que não existem. Não existe nesse mundo, mas eu preciso, Deus cria para mim. Não se preocupe. Leve cativo seu pensamento à obediência de Cristo. Vem a notícia médica, vem a notícia da mídia, vem coisas que te apavoram, repreenda em nome de Jesus. Leva segundos. Veio o pensamento, se repreende em nome de Jesus. Esse pensamento ruim, esse pensamento me abala, eu repreendo em nome de Jesus. É uma guerra. Você faz uma, 2 vezes, acabou. Vai voltar depois. Você novamente enfrenta com o poder que há no nome de Jesus. Amém? É a palavra que Deus colocou no meu coração hoje. E eu quero orar juntos com você. Tem aqui algumas pessoas que... Você tem alguma relação aí, Cora? Não, né? Uma Áurea, que está curada aí da Covid. Silvana Marins Furtado Pedro. Vamos estar orando também por você. Gleice Cristina. A igreja está dizendo, a igreja estava com Covid. Somos gratos por tudo, porque temos a mão poderosa do Senhor. Verdade, minha irmã. Tá? Uma Áurea, a mesma coisa. Obrigado, Jesus Cristo, pelo seu grande amor, pela minha família. É assim que Ele faz. Glórias a Deus. Que Deus abençoe, irmão Mauro, você, seus filhos aí, sua família. E também Georgina Silva. Deus abençoe. A Silvana, que diz: quero agradecer a todos que oraram pelo Jorge, que ele está bem, graças a Deus, e já deu negativo para a Covid. Amém, irmã Silvana. Oh, que bom. Temos orado sempre pelo Jorge e por você. A gente ama vocês, tá? Então, Jorge, agora é continuar. É uma batalha que Deus fez você vencer, tá?
Eu agradeço a Deus pela vida do Jorge e da Silvana. Também a Francine Alves. Outra vez a Gleise. Pastor, a Cláudia já saiu do CTI. Amém. Agora precisamos orar pelo Rodrigo e André. Vamos estar orando. Queridos, Deus ouve orações. Também a Luísa Dias. Lindos louvores. Obrigado, Luísa. Obrigado. Georgina Silva. Rosana da Silva Alves. A paz, minha irmã. Deus abençoe você. Luísa Dias, mais uma vez. O Mauro. Oração pela minha vida e saúde. Temos orado, Mauro, você, pelos seus filhos. Mateus Pinheiro. Boa noite, nosso músico. A Jane Alvarenga. Oração para o José Cláudio, irmão da Jane. Vamos continuar orando. Queremos notícias boas. O Birajara dos Santos. Paz do Senhor. Nosso diácono. Bênção de Deus. Oração pelo Felipe, a Camila, Romão, a Jane, a Vera Lúcia. Vamos estar orando sim, gente. Orando por todos, pela Caroline, pelo Guilherme, pelo Davi, pela Fátima Pinheiro. Oração pelo Henrique, neto da minha patroa, que está internado com uma infecção no coração. Vamos estar orando, irmã Fátima, em nome de Jesus. Irmã Sueli Moura, irmão Jorge aí, boa noite. Ivane, meu amigo, meu irmão em Cristo. Deus te abençoe. Deus te abençoe você, sua família. Fátima Pinheiro, a paz. Sheila Biso, Sheilinha, Deus te abençoe você. Está orando por você, Sheilinha. Tá? A Mônica da Silva. Os outros aqui eu já falei o nome. Orando por quem, cara? Marcos Vinícius. Rayane. Que veio pela internet aqui, Rayane, que ela perdeu os pais, e a irmã está com Covid, está internada, entubada. Olha a complicação dessa jovem, está pedindo pela internet. Vamos estar orando também pela irmã Vilminha, Olivina, Damiana, irmã Célia, irmão Antônio, toda a família da irmã Célia, o Ricardo, a Eliane, a Márcia, o Tônio, a outra, a Lília, o marido, a filha, todos os seus netos, as Alines, Celina Câmara e família, orando também pela Fátima Vinícius, sua filha, seu genro, Horaci e família, irmã Maria José, diaconisa, sua filha, irmã, quem mais aqui? Irmão Luiz, nosso querido Luiz, diácono Luiz, sua esposa, seus filhos, suas irmãs, seu cunhado, orando pela Kiara, minha cachorrinha. Deus cure, a Bíblia diz para a gente orar pelos nossos animais, tá? E Edileus e família, a Maria, o Charles, sua mamãe Rosa, que Deus abençoe, que Deus guarde. Orando pelo Jairo Rosa, Neide, sua família, orando pelo pastor Júlio Torres, lá em Córdoba, orando para Viviane Hellens, Ricardo, seus filhos, quem mais? Daniele. Vamos estar orando pela Miriam, Marcos, sua mamãe, sua sogra, Bernadette também. Orando por todos. Sei que eu estou esquecendo alguns nomes. Ribeiro, sua esposa, suas filhas, seu genro, nosso diácono, e também suas netas. Que Deus guarde, que Deus nos ajude. O Alexandre Souza, sua esposa Elis, sua mamãe, seus filhos, Larissa e Arthur, que é a Celeste, a mãe do Alexandre. Orando pela irmã Irene, orando pela Rita, orando pela Kátia Ledilson, orando pelo Mateuzinho, orando também pelo Hugo Rayane, sua filha, Tiago Laurinho, filhinha também, Juliana, Fábio, orando pela Carmelita, Sebastião, orando também pelas nossas Ingrid, Camille, Marcos, genro do irmão Nelson, nosso diácono, Jéssica, o Léo, orando também pela Tatiele, que passou mal ontem, não fez nem a live, mas está bem em casa. Mas vamos orar pela Tatiele, o Jael, nosso diácono Nelson, sua esposa que está se recuperando, já está bem. Só tanta gente, que a gente acaba esquecendo. Robertinho, sua esposa, seu filho, toda a família. Que Deus abençoe, que Deus guarde. Vamos ver quem entrou mais aqui. Manselma, o Júnior, Hilton Aguiar, meu amigo, meu irmão em Cristo, diácono Hilton, você é diácono, Hilton. Sua esposa Cristina, irmã Celi, a Larissa, o Fabiano, já orei, já pedi pelo Léo, que Deus abençoe seu trabalho, Hilton, seu trabalho. A Francine orando por oração pelo Rubem, isso, o Rubem, quero notícias do Rubem,
Vamos orar agora, vamos, é momento de oração. Deus ouve orações. Como ouvimos testemunhos hoje, orando pela minha vida, a Cora, a Sara, que está bem já, a Rebeca, o Miguel, orando pelo Maxwell, está bem, já foi trabalhar hoje, sua esposa, orando agora pela sua filhinha, seu filho, orando pelo Robert, evangelista Robert, sua esposa, seu filho, orando por todos. Jorginho, já falei aqui, Jorginho, os nossos músicos, cantores, todos os nossos diáconos, evangelistas, toda a família Fé para Todos e toda a família que professa o nome de Jesus. Já estamos orando. Maxwell hoje já foi trabalhar. Boa notícia é essa. Vamos orar, vamos. Pai, que bom termos um Deus maravilhoso. Um Deus que nos ouve e responde às nossas orações. É no nome de Jesus que eu oro. Por vidas que estão sofrendo. Pelo Rubens que está aqui, por último chegou aqui, que está com câncer. E tu és maior do que o câncer. Mas existem pessoas entubadas, existem pessoas desenganadas pela medicina, não só pelo Covid, como de outras enfermidades. Existem pessoas sofrendo, pessoas desempregadas, pessoas entregues às drogas, à bebida forte. Mas tu és o nosso Deus. Deus, em nome de Jesus, eu repreendo todo mal, todo processo maligno, tudo aquilo que vem para matar, roubar, destruir, eu repreendo pelo poder do nome de Jesus. Caia por terra toda resistência maligna, seja de enfermidades, seja de vícios, seja de prostituições, seja de impurezas, eu repreendo em nome de Jesus. Todo muro maligno de impedimento das pessoas agirem, eu repreendo e desabem agora em nome de Jesus. Porque em Ti, ó Deus, pelo nome de Jesus Cristo, nós somos mais do que vencedores. Traga saúde. Oh Deus, sopre com ruache o teu sopro de vida. Oh Deus, cura, liberta, salva, perdoa, abençoa. Porque Tu és Deus. Nós oramos a um Deus que vive, que responde às orações. Obrigado por esta quarta-feira. Obrigado pela igreja Fé para Todos existir em São Gonçalo. Obrigado por cada família. Oro pela irmã Gil, sua mamãe. Oro pelo irmão Alcenir. Deus, cuida da gente. Repreende o mal. Alcineia, Jorge, a Grace Kelly, o David, todos os nossos familiares, as grávidas, a Luciene, a nora do pastor Roberto, lá da nossa igreja do Rio, a Marcela, a Lohane, a Lúcia Parreira. Oh Deus, Tu tens um compromisso com esse povo. Então, em nome de Jesus, cura, liberta e abençoa. Eu declaro milagres acontecendo agora, para a glória de Jesus. Para a glória de Jesus Cristo, Teu Filho amado, nosso Salvador. Amém? Amém. Diga comigo assim, eu recebo. Meu milagre. Em nome de Jesus. E para a glória de Jesus. Amém? Amém? Queridos, estamos chegando ao finalzinho. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu bom Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu bom Salvador. Amém? Queridos, sexta-feira tem mais. Sexta-feira tem mais. Outra live dirigida pelo o evangelista Maxwell, vai estar fazendo a live, está curadíssimo. Sexta-feira, 20 horas. E domingo na igreja. Ceia do Senhor, 9 horas da manhã. E 17 horas, culto da família. Avenida Presidente Kennedy, 1771, ao lado da Praça de Nova Cidade. Obrigado por vocês estarem aqui. Olha, uma noite tranquila, um acordar feliz. E olha, viva a quinta-feira, dando graças a Deus pelo teu milagre que Ele te deu hoje. Tá? Tchau, queridos. Deus abençoe a todos.